Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quarto domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma já vai avançado. Esse domingo é o que nós chamamos Domingo Letare. É o domingo em que a igreja se veste de rosa. É o domingo em que supõe-se que a nossa preparação já está um pouco mais adiantada. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São João, dos versículos 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que a obra de Deus se manifeste nele. Amados e amadas de Deus, Jesus passa, tem diante de si um homem cego de nascença. Então os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Era um pouco a teologia judaica. A cegueira, a doença como fruto do pecado. E Jesus vai responder: nem ele nem seus pais pecaram. Isso serve para que a obra de Deus se manifeste nele. Quer dizer, a obra de Deus é aquilo que Jesus vai fazer, aquilo que Jesus vai realizar. Jesus vai curar este homem, Jesus vai restituir a vista a este homem. Jesus é a luz do mundo. É a luz que veio para iluminar a vida humana, que veio para iluminar as trevas, que veio para iluminar a existência. E continua o Evangelho. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que realiza a obra de Deus. Jesus, ele deve ir colocando em movimento a obra de Deus. Quando ele aproxima a samaritana, a fé, ele está realizando a obra de Deus. Quando ele cura este cego de nascença, ele está realizando a obra de Deus. Jesus é a luz do mundo. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou é um verbo forte. Eu sou indica a identidade de Jesus. Jesus é eu sou é o nome de Deus. Eu sou a luz do mundo. Jesus é luz. Jesus é luz que ilumina o mundo. Jesus é luz que ilumina as trevas. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Amados e amadas de Deus, Jesus cura este cego de nascença. E cura como? Jesus se comunica primeiro com ele, cuspiu no chão, fez lama com saliva, tocou sobre os olhos dele e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Siloé que quer dizer enviado. Jesus é o enviado de Deus. No fundo, amados e amadas de Deus, a grande piscina que é Jesus. A piscina relembra para nós a água batismal na qual fomos lavados, a água batismal que nos curou, a água batismal que curou também as nossas cegueiras, que nos fez ver Jesus, que nos fez ver a obra de Jesus. E o cego agora foi, lavou-se em Siloé e voltou enxergando. Agora ele vê. Ele era cego, ele não via, agora ele vê. Nós também fomos lavados na piscina batismal, na Siloé, que é Cristo, e também enxergamos. O batismo, o encontrar-se com Cristo abriu os horizontes da nossa visão. Nós podemos ver a Cristo, nós podemos ver a realidade a partir de Cristo, nós podemos ter um olhar novo a partir de termos sido lavados na água batismal. Agora, então, vai toda a discussão se o homem era cego ou não, dos familiares. Agora vem toda a discussão
que esse fato gera. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam sim, uns diziam sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Quer dizer, agora toda a discussão é o homem mesmo que estava que pedia esmola, que era cego, e alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas ele afirma: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-as nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Ele narra para as pessoas que estão com dúvidas o que aconteceu com ele. Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Ele se lavou, agora ele está vendo. Ele começou a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Amados e amadas de Deus, agora ele tem que começar a ficar explicando para os vizinhos e agora para os fariseus. Os fariseus é aquele grupo que, de certa forma, era um dos grupos que dominava, era um dos grupos dos partidos, um dos partidos do tempo de Jesus. Os fariseus, que viviam uma estreita observância da lei, levam esse homem para os fariseus. E agora o diálogo diante dos fariseus. Então levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. Amados e amadas de Deus, agora diante então dos fariseus. Os fariseus duvidam porque não querem entrar no mistério de Cristo. Então duvidam que o homem tenha sido cego, duvidam que tenha nascido cego, mas chamam até seus pais e os pais afirmam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Não querem acreditar, porque não acreditam que Jesus é o Messias, não acreditam que Jesus é a luz do mundo. É a atitude do homem, tantas vezes, diante daquilo que Deus faz. É a atitude do homem diante do mistério de Deus. É a atitude do homem diante da grandeza de Deus. Prefere muitas vezes o ceticismo, a dúvida, o colocar em dúvida do que acreditar. Continua o Evangelho. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. E claro que o texto do Evangelho aqui já narra aquilo que acontece pelos anos 70, 80, 90 principalmente, onde o cristianismo é expulso do meio do judaísmo. O cristianismo se torna uma seita, porque o cristianismo, os cristãos afirmam que Jesus é o Messias e que Jesus é o Filho
de Deus. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é, no entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer isso. Amados e amadas de Deus, é bonito o testemunho deste cego que foi curado, desse homem que foi curado e que agora vê. Ele mostra aquilo que Jesus fez por ele. Ele discute com os fariseus que não acreditavam em Jesus, com os fariseus que repudiavam Jesus, repudiavam aquilo que Jesus tinha feito. Ele discute, ele mostra que Jesus o curou, ele testemunha que Jesus o curou, ele mostra que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um pecador, mas Jesus é o Filho de Deus que realiza a vontade do Pai. Ele é o Filho de Deus que realiza a vontade de Deus. Os judeus vão objetar, vão mostrar que eles acreditam em Moisés, não acreditam naquele homem. Mas este cego, este homem que era cego e que agora vê, ele afirma Jesus. Ele afirma aquilo que Jesus fez por eles. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Este Jesus veio de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus curou a cegueira deste homem. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado, estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Este homem é expulso da comunidade, é curado por Jesus, porque testemunha o que Jesus fez por ele. Os judeus não são capazes de perceber, se dizem discípulos de Moisés, mas não são capazes de perceber que Jesus plenifica Moisés, e por isso agora expulsam o homem da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Amados e amadas de Deus, esse homem é curado da sua cegueira. Agora este homem é conduzido à fé em Jesus. Jesus lhe provoca, ele se encontra de novo agora com Jesus, acreditas no Filho do Homem? E ele pergunta: quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus diz: tu estás vendo. Quer dizer, sou eu que estou diante de você. Sou eu que estou aqui diante de você, falando contigo. E o homem faz uma profissão de fé: eu creio, Senhor. E se prostra diante de Jesus. Se torna, amados e amadas de Deus, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amados e amadas de Deus, esse homem não via, agora vê. Aqueles que pensavam ver, os fariseus, estão cegos. Estão cegos por quê? Porque não conseguem ver a luz. Não conseguem ver Jesus, que é a luz do mundo.
Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Amados e amadas de Deus, este homem que era cego agora vê. Os fariseus, essa gente que pensava ver e percebe muito bem que Jesus está falando deles, por isso perguntou para Jesus: porventura também nós somos cegos? E Jesus vai responder: se fosseis cegos, não teríeis culpas. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Quer dizer, pensam ver, mas não veem, porque não são capazes de perceber que Jesus é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, nós também fomos lavados na piscina de Siloé. O batismo nos lavou. A água batismal nos lavou. A água batismal é Cristo. Cristo que é a luz do mundo. Cristo que curou as nossas cegueiras, que alargou a nossa possibilidade de ver a vida, de ver a realidade, de ver as coisas. Agora nós vemos, iluminados pela luz de Cristo. Agora nós vemos porque Cristo nos deu a sua luz, porque Cristo nos fez ver. Que esse texto do Evangelho nos ajude verdadeiramente a irmos ainda vencendo as nossas cegueiras, tanta estreiteza de visão que ainda existe em nós, tanta cegueira que ainda existe em nós, que a luz de Cristo vá nos iluminando, vá nos fazendo ver a vida, a realidade, as coisas, os problemas da vida do dia a dia, as alegrias e as esperanças, a partir da luz que é Cristo, que é a luz do mundo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.